escrevendo com um toco de lápis, através do poder da palavra poética, Manuel consolidou uma língua literária. A propósito, quando Manuel encontrou Guimarães Rosa naquele santuário ecológico da humanidade, já havia dito para ele que o Pantanal quase teve um dialeto. Segundo ele, muitos anos os moradores foram isolados. Aquilo se fez uma ilha linguística, e como as palavras sofrem erosões morfológicas ou semânticas, outras eram criadas. E algumas sumiram por serem de cidade, sendo certo que em suas andanças pelo reino das palavras, observou que muitas perdem letras no começo, outras no final. A formação da linguagem é baseada, como disse, em erosões morfológicas, e a escolha de palavras está ligada à facilidade com que podem ser ditas. Daí a existência da língua portuguesa de tantas palavras de 4 letras. Manuel chegou até colecionar umas 500 palavras de um dialeto que começou a se desenvolver lá. Em suma, criou com toda a substância de sua alma de pantaneiro de Japicruz, em seus livros de poesia, que julgava serem inúteis, algo que somente um jardineiro ancião que toca a raiz de uma flor de jasmim pode compreender. Hoje, suas escrituras podem ser reconhecidas como um patrimônio da língua nacional, ou até mesmo um documento inaugural para a humanidade. Quando vejo Manuel humanizar pela poesia as coisas, o tempo e o vento, renovo meu olhar sobre o mundo e me convenço do acerto da afirmação do poeta mexicano Octavio Paz, quando ele explica que a poesia é o ponto de intersecção entre o poder divino e a liberdade humana, porque a arte não existe para reproduzir o visível, mas para tornar visível, como acreditava Paul Klee, aquilo que está mais além dos olhos. Não é por outra razão que a arte inferior é agradar. O fim da arte média é elevar, e o fim da arte superior é libertar. Confesso que fui liberto pela poesia de Manuel, por seu verso livre, como do poeta francês simbolista Jean-Nicolas Arthis Rimbaud, que uma noite fez a beleza sentar no seu colo e achou amar. Foi lendo tudo que o poeta dizia que eu conquistei a liberdade para escrever sem os grilhões dos padrões convencionais, sentindo-me no direito de criar novos relacionamentos com as palavras. Enfim, fiz o que Manuel pediu, o arejamento das palavras. Hoje sou capaz, não diria como os escritores de verdade, de suportar o peso do céu com invenções literárias, mas graças à ousadia do exemplo da licença poética de Manuel, de assumir os meus insignificantes escritos com um permitido desrespeito aos códigos linguísticos, de maneira a pisar o chão sagrado de minha terra, para com os meus pés receber dele indelevelmente a marca original de minha pátria cabocla. No adeus a Manuel de Barros, sua filha Marta falou brevemente com os jornalistas, mas com suficiente sensibilidade para revelar o que eu particularmente incorporei de sabedoria do poeta, que modificou aspectos importantes do meu pensar sobre a vida. Desde quando meu tio José Otávio Guizzo, ex-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, me deu para ler pela primeira vez um livro de Manuel intitulado Pré-Coisas, roteiro de uma excursão poética do Pantanal. Eis o teor de sua fala. Ele descansou. Com 97 anos, ele precisava. Meu pai deixou uma obra linda que modificou a vida das pessoas. Por isso termino com uma poesia dele. Do lugar onde estou, já fui embora. Manuel é um herói literário, um totem. Os seus escritos atualizam e talham a nossa mais genuína identidade perdida. Este poeta é uma enciclopédia da terra e do mar, especialmente quando olha para o mar e escuta os ruídos do mato. Registro ainda que o advogado Manuel Venceslau Leite de Barros tinha aversão por falar em público. Na sua primeira audiência em juízo, como está no livro Memória da Arte em MS, História de Vida, de Maria da Glória Sarrosa, Maria Adélia Menegaso e Dara Duncan, em que era julgada uma questão trabalhista, ficou tão nervoso que vomitou na mesa do juiz.
esse acontecimento o marcaria para sempre. Contudo, se por um lado a advocacia brasileira perdeu, entre aspas, um advogado militante, ganhou um poeta universal, que data vênia, não necessita de audiências formais ou vestes talares para continuar pela palavra libertadora da poesia a defender os fracos, os necessitados e os pequenos. Pois, como disse numa conversa escrita a José Otávio Guizzo, publicada na revista Grifo, intitulada Sobreviver pela Palavra, em estudo sobre o processo de Kafka, o humanista Günther Anders observa o amor de Lênin pelos processados. Lênin acha que a miséria da culpa os torna belos. Sua compaixão pelas vítimas é que a leva ao amor. De muito dessa compaixão é feita a poesia de nosso século. Um fundo amor pelos humilhados e ofendidos de nossa sociedade banha quase toda a poesia de hoje. Esse vício de amar as coisas jogadas fora, eis a minha competência. É por isso que eu sempre rogo para Nossa Senhora da minha escuridão que me perdoe por gostar dos meus heróis. Amém. No dia em que o coração do poeta parou, Dara Duncan, que foi presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e secretária de Cultura e Esportes de Mato Grosso do Sul, recordou de outro momento marcante envolvendo o poeta. Foi em 1988, disse ela: eu participei da comissão julgadora do Prêmio Nacional de Cultura do Ministério da Cultura e apresentei o nome de Manuel de Barros na categoria Literatura. Ele foi aprovado e recebeu o prêmio das mãos da atriz Cássia Kiss, que ficou de joelhos. Foi aplaudido de pé pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro inteiro. De maneira que, por toda a sua arte sublime, esforço linguístico e pelo amor que nos legou, ele bem merece a coroa dos louros dos grandes poetas, porque soube como poucos honrar a condição humana, com suas mãos enrugadas por quase um século de vida, que depois de morto, como li em algum lugar, nem pareciam cansadas, apenas repousavam sobre seu peito, fim da maravilhosa função do seu viver. Mãos que eu beijaria. O funeral de um poeta de verdade, grande como Manuel, deveria ser conduzido à luz de tochas e velas, porque para mim, a maior glória, o maior título que um homem pode alcançar durante a sua existência é ser escritor e poeta. Certa vez, quando Manuel de Barros concediu uma entrevista à professora Maria da Glória Sarrosa, disse que não gostava de homenagens. A fama o deixava indiferente. O que mais gosto, dizia ele, é receber cartas de pessoas que não me conhecem. Isso me deixa feliz. E sendo assim, peço licença para mandar ao poeta, na outra margem do rio, um pequeno post de Facebook, escrito por minha filha adolescente, que sonha um dia ser engenheira civil, e que com palavras simples e puras, talhadas na saudade, demonstra haver marmorizado com delicadeza de sentimentos os ensinamentos de sua avó Dara Duncan e de seu tio-avô José Otávio Guizzo, aprendendo desde cedo a respeitar os poetas, principalmente aqueles que têm um coração de aço, de chapa e cruz num corpo de pássaro. Pois, como diziam os hindus, a meta da vida não é a felicidade, mas o conhecimento, e que só por meio deles poderemos alcançar a felicidade. Morre hoje um grande nome da literatura brasileira, mas cujos versos jamais padecerão na memória de quem teve a honra de ler. O menino que pegou o olhar de pássaro para ver o valor das coisas simplórias da vida e que descartou a gramática por meio de palavras as quais são capazes de amanhecer a gente. Minha eterna saudade ao nome que alcançou ser árvore e por isso deveria ser tombado como patrimônio da humanidade. De Alexia para Manuel de Barros. Muito obrigado.